Muito bem, vamos agora passar para o próximo passo, que são as fontes, né? Eu já vou falar dos dois camaradinhas aqui, tá? Que esse primeiro, vou começar por esse. Imagine que você quer bordar, né? Raramente usa, né? Mas você precisa saber. Você quer bordar aí um quadrado, ou você quer fazer uma moldura, sei lá, tá vendo? Ó, uma moldura, uma bolinha redonda, tá vendo? Você consegue adicionar aqui, definir, aumentar, diminuir, assim como eu já falei lá nos outros bordados, tá? Eu nunca vi ninguém usando isso aqui, gente, para falar a verdade. Mas tem na máquina, né, função. Vamos começar aqui então, realmente aqui na parte das fontes. As fontes florais, como eu já tinha dito, você usa, você borda, é o A, você usa esse tamanho, ele tem reduz até um pouquinho, ele reduz, mas não tem muita opção, porque ó, se você for posicionar, ele não anda muito. Se você for diminuir, ele não reduz muito. Se você for ampliar, ele não amplia muito, tá? Então você escolhe a letra e borda, tá? Não tem muito segredo. Caso você queira, né, ver as cores, vai estar aqui, ó, ela borda o ouro, depois o caqui, depois o azul, assim como eu já tinha ensinado. Para esse outra fonte aqui também, vale a mesma coisa, ela tem um tamanho fixo. Aqui você já até consegue bordar ela centralizada um pouquinho, né, ó. Aqui já não, aqui já é realmente o bastidor. E vamos lá. Agora a gente vai usar as fontes de verdade, né? As fontes da máquina, que são algumas fontes, tá? Ó, tá aqui. Vamos começar com essa primeira. Então eu vou escolher aqui a fonte que eu tinha bordado anteriormente, que é essa daqui, tá? Escolhi a fonte. Bastante atenção agora, tá? Essa parte de fonte parece difícil, mas não é. Só que precisa prestar muita atenção. Esse primeiro item aqui, ó, esse primeiro desenho, significa que são as linhas. Imagine que você tem um caderno, o caderno tem linhas. Linha 1, linha 2, linha 3. A máquina de bordado é assim também. Você pode bordar aqui uma frase em uma linha, você pode bordar outra em outra, você pode bordar outra em outra. E assim vai adicionando linhas. Então aqui está indicando em qual linha você está posicionando o texto. Esses botões, esses indicadores aqui em cima é também realmente aquele do bastidor que eu já tinha falado anteriormente, não vou falar de novo, tá? Porque já tem lá no outro vídeo. Aqui é importante, ó. Aqui são alfabeto, tá? Maiúsculas e minúsculas. Então, quando eu mover essas teclas, ele vai mudar esse alfabeto, não vai mudar esse camarada aqui de cima, ó. Então, tem aqui, ó, ABC até o Z, né? Ó, o alfabeto inteiro. E eu tenho as letras minúsculas, tá? E no final eu tenho um espaço. Então, daqui a pouco a gente vai usar. Vamos só conhecer o painel primeiro. Aqui, se eu escolher essa opção, eu tenho números e alguns caracteres especiais, né? Ó, tem alguns caracteres especiais. E no final, espaço de novo. E aqui eu tenho letras acentuadas, letras maiúsculas e minúsculas acentuadas. Tá, ok? E no último eu tenho um caractere especial. Então eu vou escrever a seguinte coisa. Eu vou escrever alguma coisa aqui que seja de 2 linhas e com caracteres especiais. Então eu vou começar com as aspas. Vou começar com aspas simples. E aí aqui embaixo apareceu algumas opções, tá? Eu vou apertar nessa aqui, depois eu falo o motivo, tá? Então vamos só continuar aqui. Escrevendo aquilo que eu quero. Eu quero um H maiúsculo. Eu acho que até vai ficar grande. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Beleza. Um H maiúsculo. Um E minúsculo. Dois L's. E um O. Aí eu quero um espaço agora. Então eu vou até o final aqui, ó. Tem um espaço. O espaço ele não aparece aqui, ó. Não vai aparecer. Mas depois que eu colocar a próxima fonte, a próxima letra, ele vai dar o espaço lá, tá? Então eu escrevi aqui Hello World. Hello World. Hello World.
Nesse momento, nós percebemos uma falha de escrita na palavra Word. Ela possui a letra L, tá bom? Então, feita a correção, continue com o vídeo. Vou colocar um acento, um ponto de exclamação no final. E, novamente, vou fechar as aspas. Qual que fecha? Esse aqui fecha. Certo? Então, eu tenho aqui a primeira linha do que eu escrevi. Agora eu vou pular para a segunda linha, tá? A segunda linha ela vai consistir no seguinte, ó. Eu vou vir aqui na fonte, eu vou apertar esse botão que é o Enter, pulei para a linha de baixo. Agora eu vou escrever a mesma coisa sem acentuação nenhuma. Eu vou escrever aqui, ó, H. Você vai perceber que não muda nada, absolutamente nada no bordado, tá? O que está escrito. Porém, ao invés de dar espaço, eu vou colocar tudo junto, tá? Só para você ver a diferença entre os espaços e as acentuações na escrita, tá? E ela pulando. Então, eu tô aqui na linha 2, certo? E eu já tenho aqui letras, números e acentos, números e caracteres especiais, letras acentuadas, o bastidor que eu devo usar. Esse bordado eu posso usar os dois bastidores que ela vem. E aí eu tenho opções agora aqui na parte de baixo. Essa opção aqui a gente já viu, que é para mudar a linha. Se eu voltar ali, ele adiciona uma terceira linha, tá vendo? Não quero isso, então vou usar a borracha aqui, que é para apagar. E essa parte da borracha é interessante, porque, por exemplo, eu coloquei a linha, ela vai apagar a linha 3. Só que se eu tiver dois caracteres aqui, quando eu apagar, ela vai apagando daqui para lá. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloquei um monte de caractere. Então, ela vai apagar o último, o último, o último, o último, o último, o último. Não tem nada, ela apaga a linha. Esse camarada aqui, ó, eles são os tamanhos do bordado. Então, você tem ele grande, médio e pequeno. A gente volta daqui a pouco nele para mostrar as diferenças. E nesse botão aqui ela vai mostrar como que vai ser o meu bordado, tá vendo? Ó? Então ela tá mostrando aqui uma linha, outra linha, do jeito que eu escrevi. Se eu adicionar mais uma aqui, ó, vou escrever aqui teste, vou escrever grandão aqui, ó. Então aqui dá pra ver o tamanho também, vamos fazer já então, ó. Vou escrever teste. Ó. Teste. Cliquei aqui, então ela tem, ó, Hello World, teste, tá? Eu achei que ele ia mostrar grandão, mas não tá mostrando grandão, tá mostrando pequeno. Então, por enquanto, deixa assim mesmo, certo? Então, nesses botões aqui tá ok. Definir, ele vai mostrar agora como que vai ficar esse bordado. Essas opções que apareceram aqui, a gente já falou nos vídeos anteriores. Então, se você não viu, dá uma acompanhadinha lá, né? Nos vídeos anteriores. Mas eu vou querer bordar essa parte aqui, nesse canto aqui, ó. Eu vou ver se cabe aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu sei que de lado ele não vai caber. Eu vou tentar virar ele aqui e bordar virado. Então, o que que nós vamos precisar fazer ali no painel da máquina, ó? Então, primeiro de tudo, eu preciso virar, né? Eu vou bordar ele assim. Então, primeiro de tudo, eu vou dar um tombo nele para cá. E eu tenho que tombar os dois. Então, eu clico aqui, clico em selecionar e clico novamente aqui em 90 graus. E ele tem os dois virados. Porém, tá um em cima do outro, né? Não é isso que eu quero. Eu quero que fique assim. Outra coisa. Eu quero que esse aqui, ele esteja totalmente no canto aqui, ó. Do bastidor. Pronto. Totalmente no canto. Eu vou colocar ele lá em cima, ó. Vou colocar um pouquinho para baixo, que ele vai ter que encostar no outro ali. Aqui. E aqui. Ok. O selecionar, e eu vou fazer a mesma coisa com esse, só que agora eu vou colocar ele mais aqui assim, ó, encostadinho, beleza? Vamos chegar um pouquinho mais perto para ganhar espaço, tá? Então, teoricamente, se eu olhar o bastidor assim em pé, ele vai estar dessa forma aqui, ó. Se eu olhar, ele vai ficar aqui. Vamos colocar o bastidor lá para confirmar isso aí. Então agora eu vou clicar aqui no fim da edição e vou clicar em andar à volta para ver aonde vai ficar o meu bordado. Ó, tá bem ali no cantinho, beleza. Vê lá em cima. Olha, aparentemente ele vai pegar um trisquinho no outro bordado. Vamos tentar de novo ali para você enxergar melhor. Vou clicar aqui no andar à volta. Ó.
parece que ele vai passar lambendo aqui no M, ó, na letra M. Mas eu vou fazer assim mesmo pra gente ver se realmente vai pegar, tá? E ele tá mostrando que ele vai ficar mais ou menos aqui assim, que ele vai ficar próximo. Talvez dê certo, tá? O procedimento é o mesmo, é só abaixar aqui e iniciar, tá? E a máquina vai bordar. Como nós podemos perceber ao longo do vídeo, a máquina emite alerta para tudo, tá? O único alerta que ela não emitiu até agora foi o da bobina vazia. Então eu vou aproveitar aqui, ó, esse bordado, vou clicar em OK, só para te mostrar o que ela faria caso a bobina estivesse vazia, tá? Quando ela tá acabando, ela já vai mostrar, mas se por um acaso a bobina estiver vazia também lá, né, ela vai dar um sinalzinho, ó. Quer ver? Eu vou só simular, tirei a bobina lá de dentro como se não tivesse bobina, tá? Então eu vou tirar aqui, ó. Ó, há pouca linha na bobina, tá vendo? Então ela não vai te permitir bordar caso esteja com a bobina baixa, ó. Ela vai falar, ó, pouca linha na bobina, então você não vai ter condição de bordar. Então aí quando acaba a bobina, você vem aqui, tira o bastidor, enche a bobina novamente, como a gente já tinha ensinado ali, enche a bobina novamente. E aí depois de cheia você vai colocar lá dentro, certo? Fazer a passagem de linha normal, colocar o bastidor e voltar a bordar, né? Tá? Não tem mesmo segredo em relação a isso, se você acompanhou os primeiros vídeos, tá? Que é em relação à passagem de linha. De fato, você não vai ter dificuldade alguma, tá bom? Você não vai ter dificuldade nenhuma e aí seria só mesmo retornar a bordar apertando o verde. Então, pessoal, ó, a máquina terminou o bordado aqui. Ela fez aqui, ó, um caractere especial, uma fonte, deu espaço e escreveu aqui e deu o ponto de exclamação e aqui ela finalizou. Aqui ela escreveu tudo junto sem espaço. Desconsidera que a palavra Word está faltando um L aqui. Eu queria escrever mundo, acabei escrevendo correndo, faltou um L aqui, tá bom? Mas é isso, ó. Então você consegue dar espaço, você consegue ir para outra linha, tá? E você consegue pôr caracteres especiais, letra maiúscula, minúscula, tá bom? Você poderia até pôr números aqui, não teria problema. Então, para a gente encerrar aí essa parte de fonte, como eu já tinha falado no início, se eu quiser apagar tudo e voltar lá no início da máquina, aperto aqui, aperto OK, ele já volta tudo no início, tá? Não precisa ficar voltando aqui. Agora a última parte daquela de fonte que a gente estava falando é a respeito desses três botões. Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar ABC, tá? Clicar em definir e vou posicionar ele lá em cima, certo? Só para você ver a diferença. Eu não ampliei, eu não abaixei e simplesmente eu escrevi ABC e coloquei ali. Agora eu vou adicionar a mesma fonte, vou escrever ABC também, só que eu vou botar no intermediário. Clique em definir e eu tenho o tamanho aqui, ó. Então eu tenho grandão lá, o intermediário, e agora eu vou adicionar mais um, mesma fonte. Opa. ABC. E mais uma vez que ele vai ficar o pequenininho. Então aqui eu tenho as três tamanhos de fonte da máquina, tá? Nada te impede, por exemplo, eu tô no pequenininho aqui, eu quero ampliar. Então eu amplio ele a proporção, tá? Você pode ampliar, ele fica até maior que o primeiro lá, tá? Você vai, aperta, segura aqui, ó, ele vai ampliando, 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 ficou grandão, ó. Ó, ficou grandão. E se você for diminuindo, ele vai diminuindo, 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 até ficar pequenininho também. Ó. Pequenininho até o mínimo, ó. Ficou o mínimo possível. Aqui você já tem também a mudança automática já, né? Caso você queira mudar automaticamente, tá? Você pode estar optando por fazer aqui
também dessa forma, tá bom? Se por um acaso você fizer o seguinte, por exemplo, você coloca o A, o B, o C, você aperta aqui no pequenininho, vamos ver o que acontece. Ele fica todo ele no pequenininho, tá vendo? Então ele muda tudo, tá? Se eu clicar no selecionar e clicar em apagar, vou apagar o último pequenininho lá, ó. Clique em OK e apagou, tá bom? E aí você pode usar as teclas aqui conforme a gente já ensinou nos outros vídeos, tá ok? Então de fonte é isso. Se você clicar em fim de edição e botar para bordar, ela vai tá bordando dessa forma que você construiu, tá? Observa que aqui são 3 bordados diferentes e não 3 linhas como a gente fez lá no outro bordado.